Fala pessoal, tá começando mais um SemaCast, o podcast oficial do Hospital Sema, referência em oftalmologia e otorrinolaringologia há quase 50 anos. Eu sou o Dr. Henriota, sou médico oftalmologista e é um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos falar de uma das tecnologias mais revolucionárias para quem tem perda auditiva severa ou profunda, o implante coclear. Você sabe o que é isso? Será que é parecido com aparelho auditivo? Quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Será que depois do implante a pessoa já sai escutando normalmente? Para responder essas perguntas, trouxemos dois grandes especialistas no assunto, Dr. Andy Vicente e Dr. Pedro Vicente. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Hoje o papo é sobre implante coclear e também sobre o conhecimento passado de pai para filho, né? Verdade. É isso aí. Vamos fazer a apresentação dos nossos convidados. Vamos começar com o Dr. Andy Vicente, formado em medicina pela Universidade Regional de Blumenau, residência médica em otorrinolaringologia no Hospital Sema, fellowship em otologia e implante coclear, mestrado e doutorado em otorrinolaringologia pela Unifesp, está no nosso serviço há 28 anos, é o coordenador da residência de otorrinolaringologia do Hospital Sema, chefe do departamento de otologia e do grupo de implante coclear do Hospital Sema, e curiosidade pessoal, gosta muito de corrida e jogar tênis. Joga bem, doutor? Dá pro gasto. Dá pro gasto? Dá para se divertir. Agora vamos, doutor Pedro Vicente, formação em medicina pela FAM Faculdade das Américas, residência médica em otorrinolaringologia no nosso Hospital Sema, recentemente concluiu o seu fellowship, está com a gente há 4 anos, futebol e musculação. É isso aí, Pedro? É isso aí. E eu fiquei sabendo recentemente que você vai casar, é isso mesmo? Vou casar. Vai casar? Agora em dezembro vou casar. Parabéns aí. Obrigado. Pessoal, então assim, para a gente começar o assunto, doutores, vamos explicar para o público o que é um implante coclear e qual que é a diferença dele para um aparelho auditivo comum. Tá bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aqui, né? Acho que é uma grande felicidade para mim, né? Primeiro de ter trabalhado todos esses anos no Hospital Sema e sempre ter a confiança da família, né? E num hospital que a gente só viu crescer, né? Então é muito gratificante para mim. Segundo, ter a sorte de poder trabalhar com meu filho, que praticamente quando eu entrei na residência, ele tinha 4 meses de idade, então ele vivia isso, ele vivia comigo, vivia no hospital, vivia. Então, assim, é uma coisa que realmente ele fez parte dessa história desde o comecinho, né? E também gostaria muito de parabenizar o grupo, o Henry, o pessoal do marketing e também a diretoria e o conselho por permitir isso, esse bate-papo, esse podcast que eu acho que é importante para o nosso serviço, né, para mostrar o que a gente tem de bom, para também orientar os nossos pacientes, que é o nosso objetivo principal, né, são os pacientes. Então, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Voltando à pergunta, então, do que é o implante coclear, a diferença do implante coclear para um aparelho auditivo. O aparelho auditivo ele é um amplificador de som. Ele é obrigatório que, por exemplo, o ouvido interno esteja funcionando bem, tá? Para você usar um aparelho auditivo, né? O ouvido externo também tem que estar pérvio para você colocar ali, porque se você tiver uma malformação do ouvido externo, você não consegue usar o aparelho auditivo convencional, mas digamos que o paciente não tenha nenhuma malformação. E ele vem perdendo a audição com o tempo. Um exemplo clássico de um idoso que vem perdendo a audição é como usar um óculos. Ele vai precisar de um suporte, né? E o aparelho auditivo é um amplificador. Ele vai amplificar o som e aí, assim, o ouvido interno vai fazer com que estimular o nervo auditivo e a gente escuta. O implante coclear é quando nós não temos mais a funcionalidade da orelha interna, que na verdade é esse caracolzinho da audição aqui, que é a cóclea. Então, em normo-ouvintes, o som vem pelo conduto auditivo externo, vibra a membrana do tímpano, que vibra os ossinhos
tem 2 janelinhas, a janela oval, a janela do vestíbulo, a janela da cóclea. Ele vai estimular essas janelas. Esses líquidos que tem dentro da cóclea, que é um caracolzinho, tem líquido lá dentro, eles vão ter um fluxo e esse fluxo vai estimular as células sensoriais do ouvido interno, que vão converter a energia sonora, hidráulica, mecânica e depois elétrica. Então é um conversor de energia e o produto final é energia elétrica que vai até pelo nervo, que é um condutor de energia elétrica, até o cérebro, e a gente vai entender o que está falando aqui nas vias auditivas centrais, né? A parte cortical do nosso sistema auditivo central, tá? Então, se o paciente não tem mais a funcionalidade dessa célula, dessa orelha interna, né, da cóclea, então ele é candidato ao implante coclear, tá? Mas para fazer o implante ele tem que ter essa cóclea muito bem formada, ele tem que ter um nervo auditivo, senão fica inviável fazer o implante coclear. Então, na verdade, o implante coclear ele faz um atalho. Ele não precisa mais dos ossinhos da audição, ele não precisa mais da cóclea, ele estimula diretamente o nervo auditivo, eletricamente, né? A energia elétrica estimulando o nervo auditivo que vai até o sistema auditivo central. Então, são duas estimulações diferentes. Nós temos a estimulação acústica pelo som normal ou por um aparelho auditivo, e o implante coclear ele faz a estimulação elétrica, tá? Então, ele faz um atalho e estimula o nervo, a energia elétrica vai até o cérebro e a gente escuta. E quais são as causas mais comuns da disfunção da cóclea? Pode ser síndromes genéticas, pode ser congênita, a criança já nasce com perda auditiva, né? Então, 1 para cada 1000 nascimentos tem perda auditiva neurosensorial profunda. Se essa criança ficou em UTI, por exemplo, tomou um medicamento ototóxico, isso já aumenta, já cai para 1 para 100. Ou seja, digamos assim, quanto mais traumático o nascimento da criança, a criança teve infecções, ficou em UTI, nasceu com baixo peso, maior a chance deles ter uma perda sensório-neural profunda e ser candidato a implante coclear, né? Em crianças normais é 1 para 1000, tá? E hoje em dia, por exemplo, tem um teste muito importante, que é o teste da orelhinha, que é a automissão acústica, que já é lei desde 2010, onde o paciente ou a criança nasce e imediatamente tem que fazer esse teste para ver se realmente essas células sensoriais da cóclea estão funcionando ou não, que é um screening muito bom, né, que já descarta, na maioria das vezes, se o paciente tem surdez ou não tem surdez. Porque quanto mais tempo leva para se reabilitar um paciente com perda auditiva, que nasce com perda auditiva, pior. Então, hoje em dia, a gente está fazendo implante coclear em crianças de 8 meses de idade, nossa, entendeu? Né? 7 meses, 8 meses. O ideal é não passar de 2 anos. Se passar de 5 anos sem reabilitar, sem nada, o resultado do implante coclear não é muito bom. Tá? Então, esse é o papel do otorrino, importantíssimo, de fazer o diagnóstico precoce, orientar a família e indicar a solução auditiva, o que ele tem de reabilitação auditiva que tem que ser feito, né? Esse é um exemplo. Crianças. Adultos, por exemplo, que tiveram pacientes que foram fazer cirurgia bariátrica e pegaram uma infecção hospitalar, tomaram medicamento ototóxico, mas para salvar a vida dele, mas fez mal para o ouvido, e perdeu a audição totalmente. Isso é um exemplo. Candidato a implante coclear. Pacientes que tiveram, por exemplo, andando de moto, tiveram um acidente, bateram a cabeça, tiveram uma fratura do osso temporal, ficaram surdos, candidatos. Tiveram meningite, também pode ter a mesma problema de uma infecção dentro do ouvido interno, pode levar a uma surdez, candidatos a implante coclear. E também agora um grupo, a nossa população está vivendo cada vez mais, então o número de idosos saudáveis está crescendo, né? Graças a Deus. E a nossa medicina também, com a evolução da medicina, permite isso, né? Eles também acabam escutando normal, a certa idade, perda auditiva, usam o aparelho, e tem um momento que o aparelho auditivo convencional não faz mais efeito. Aí eles acabam tendo que assim, fazer uma avaliação para ver se são candidatos a implante coclear. O implante coclear muda muito a vida do idoso, né? Porque o que acontece, hoje em dia está muito em voga isso, a perda auditiva levando a graus de demência. O paciente fica todo órgão sensorial, como o olho também. Sim. O órgão sensorial, ele estimula aquela parte do cérebro lá
constantemente. Se acaba não usando essa parte, vai dando um desarranjo estrutural em toda essa química cerebral, e o paciente acaba, além de se isolar, além de não conseguir conversar com a família, ou reunião, alguma coisa, acaba entrando num grau de perda cognitiva e pode chegar até um grau de realmente uma demência, provavelmente dita, devido ao déficit sensorial que ele, no caso auditivo, que ele tem. Então, isso tem muito, hoje em dia, estudos falam de demência, perda auditiva e demência, podendo levar a demência, né? Então, mais um motivo para o otorrinolaringologista ficar em cima, acompanhar os pacientes e ver direitinho se esse paciente está sendo bem reabilitado ou não e que tipo de prótese auditiva ele tem que usar. Não só o implante, mas também aparelhos auditivos, né? Para não deixar esse paciente com perda de audição, que isso pode ser maléfico para ele. Sim. O senhor entrou num assunto legal, porque eu, como oftalmologista, como o senhor falou de órgãos sensoriais, a gente percebe isso também. Tem um estudo que associa a catarata com a demência, porque é isso mesmo. O paciente ele não tem um estímulo, ele não tem aquele estímulo mais cognitivo, baixa interação social, e isso vai levando a um quadro de demência, vai perdendo a qualidade de vida. É exatamente o mesmo caminho, né? E por exemplo, o que acontece? Um paciente vem com 20 anos, nunca escutou, nasceu com perda auditiva sensorial neural profunda e quer usar um implante coclear. Um péssimo candidato. Por quê? Porque as vias auditivas centrais, como não tiveram esse estímulo, não chegou até lá, até as vias auditivas centrais, ela acaba atrofiando. E aí você perde uma área importante do cérebro. Mesma coisa o idoso que não está mais reabilitando, o cérebro vai apagando aquela área. E aí vai ter que compensar com outras coisas. Então, quer dizer, vai dando um desarranjo estrutural importante nessa via de comunicação entre uma parte e outra do cérebro, e o paciente acaba podendo entrar num quadro desse de déficit cognitivo importante, depressão e até demência, né? Sim, entendeu? Sim. Quando o senhor estava falando em relação a medicações ototóxicas, quais são as mais comuns aí? Um grupo específico de antibióticos que é bem comum são os aminoglicosídeos, né? Então, tem alguns exemplos dentro dessa classe, mas geralmente são voltados a essa classe. Alguns tipos de diuréticos também são outras medicações que podem causar também esse tipo de perda auditiva. Mas isso é a longo prazo, ou não? Às vezes não. Às vezes pode ser no momento, às vezes reversível, às vezes não. Depende muito do tipo de medicamento e também da questão genética do paciente. Tem algumas condições genéticas que predispõem ao aumento da ototoxicidade ou até a presença dela. Então, não dá para dizer que o paciente tomando aquela medicação vai ter ou não. Também depende de fatores genéticos. Entendi. E quimioterápicos também? Quimioterápicos também entram. Antibióticos, quimioterápicos. Quando a gente fala a gente está falando muito da perda auditiva severa ou profunda. Assim, eu não entendo isso, mas então provavelmente existe uma classificação de perda. Existe. A severa e a profunda seriam as mais graves, no caso. Sim. Assim, tipos de perda auditiva. Que a gente trabalha foram classificados. Então, as perdas de condução, as condutivas, onde o problema está ou a paciente tem uma perfuração na membrana do tímpano, ou ele tem catarro no ouvido, ou os ossinhos da audição dele estão fixos ou estão rompidos pela uma infecção, por processo infecto-inflamatório. Causa uma perda de condução. Esse paciente tem, além disso aí, essa inflamação acabou irritando o labirinto dele. Aí ele acaba tendo uma perda mista, que além do fator condutivo, também irritou as células sensoriais. Então ele tem uma perda mista. E os candidatos a implante coclear, na sua grande maioria, eles têm uma perda neurosensorial, tá? Que não tem nada a ver com isso aqui, ocorre a degeneração das células sensoriais do ouvido interno. Então esse paciente acaba tendo um déficit auditivo sensório-neural. Do neuroepitélio labirinto as células sensoriais, as células ciliadas do ouvido interno estão degeneradas. Pode ser uma degeneração parcial, moderada, severa e gravíssima. A gravíssima ele tem uma perda profunda que o aparelho pode botar o melhor aparelho do mundo, auditivo, convencional, mesma coisa que nada. Então ele vai candidato a implante coclear. Então o implante coclear é uma ferramenta fantástica, porque imagine uma criança que nasce com surdez profunda, com perda auditiva neurosensorial profunda. Antes da era implante coclear? Ela ia para, tudo bem que ajuda, tem uma comunidade de surdos que a gente respeita, tem pessoas que não querem fazer implante coclear, tem uma comunidade forte,
que não é a maioria, mas existe, a gente respeita, e acaba optando por não fazer o implante. Mas a grande maioria opta em fazer o implante. E esse implante vai fazer o quê? Essa criança que nasce surda, se não tivesse o implante, ela é Libras, linguagem de sinais. Quantas pessoas no Brasil e no mundo se comunicam muito pouco? É pouco. Então, claro que a pessoa vai ficar, ela não vai estar integrada totalmente no nosso meio, né? Isso vai ser um déficit para ela e um déficit para o nosso país. É uma pessoa que não vai produzir tanto como as outras pessoas normovintes. E o implante coclear, eu vou dar um exemplo. Se eu faço um implante numa criança de 1 ano de idade, tá? E deu tudo certo, o nervo auditivo dela é bom, tá? O resultado, essa criança com 2, 3 anos de idade está em escola normal, escutando. A gente não consegue nem diferenciar, certo? Em casos muito bons, quando a pessoa que ela é usuária de implante coclear, tá? Então, realmente é uma tecnologia que, talvez dentro da medicina, reverter um déficit sensorial, o implante coclear talvez tenha sido o primeiro, né, em reverter um déficit definitivo sensório-neural, fazendo com que esse paciente volte a ter esse sentido, né, que estava perdido, né? Então, assim, é uma coisa realmente uma maravilha. E na hora da ativação, por exemplo, do implante, é uma emoção para a criança. As crianças têm vários tipos de reações. Elas podem ficar paradas, atônitas, podem chorar, podem rir. Aí chora todo mundo, chora a médica, chora a fono, tal, porque é uma sensação, é uma situação muito, muito legal de ver a pessoa ouvir pela primeira vez ou voltar a ouvir. Aquele cara que ouviu, a paciente que ouviu, perdeu a audição por algum motivo, uma medicação, por exemplo, e voltou a ouvir. Então, a audição realmente, assim, ela mexe muito com isso, né? As pessoas ficam realmente extremamente assim, felizes com isso. A gente não imagina quem é normouvinte ou quem enxerga direito, como é importante isso, né? Para nós é normal, fica um déficit disso aí para ver, entendeu? Ou não enxerga direito, ou não escuta direito. É uma coisa que mexe muito com a vida da pessoa, né? Sim, mas isso era uma das nossas curiosidades. Então, quer dizer, após o implante, é assim, o ouvido a pessoa já escuta normalmente. A gente faz a cirurgia, o implante tem 2 componentes. Tem um componente que a gente faz, coloca cirurgicamente, então uma cirurgia feita por trás do ouvido, abre a mastoide, abre a janela do labirinto e coloca uns eletrodos. É ali que a energia elétrica vai por esses eletrodos e vai energizar o nervo auditivo, tá? Espera um mês, aí sim o componente externo, o processador de som, vai ser colocado. Aí a cirurgia é feita pelo otorrino, pelo otologista, e a ativação é feita pela fono, que todo centro grande de implante coclear tem uma equipe de otorrino e tem equipe de fono, um complementa o outro, né? E elas fazem a ativação. Aí sim o paciente vai escutar. Mas vamos dar um exemplo. Uma criança que nunca escutou, quando ativa um mês depois da cirurgia, o período de ativação um mês depois da cirurgia, 40 dias no máximo. Um mês é a média. Ativou. Ela vai escutar o som, mas não vai entender, porque ela nunca escutou. Tanto que a gente nasce escutando, mas a gente não fala. A gente não entende o que está falando. Tudo é um processo. Para uma criança falar, vai levar 1 ano para falar. Até o cérebro dela entender que aquele som é isso, é aquilo, é casa, é carro, é mãe, é pai, é tudo. Então, é um processo, a mesma coisa a criança que nunca ouviu, ela vai levar um tempo para treinar, tem que fazer fonoterapia e também estímulo em casa importante para poder entender o que é falar. Daí ela vai desenvolver a linguagem. Agora, aquele paciente que eu falei, com 20 anos, quer botar um implante coclear, ele nunca vai desenvolver mais, que nunca escutou, 20 anos sem escutar, que nasceu com surdez, ele nunca vai desenvolver linguagem. Então, o implante coclear para ele vai escutar, não vai entender nada e também não vai falar. Não tem indicação. Entendi. Então, as indicações de implante são precisas, certo? A gente tem que ser bem criterioso para indicar um implante coclear, tá? Senão, a gente não tem um bom resultado. E de uma forma prática, uma pessoa que tem uma perda auditiva severa, o que é? Ele buzina? O que ele escuta? É grito? O que dá para a gente falar para o paciente entender? Tem que falar numa intensidade severa, é acima mais ou menos de você tem uma perda leve,
ali para depois de 25 a 40 decibéis, de 40 a 60, 70 moderada, de 70 assim severa e abaixo de 100 profunda, entendeu? Tá? Então, mais ou menos isso. Tá bom? Mais ou menos esse tipo de classificação. Tá? Então, por exemplo, na nossa fala aqui, a gente está falando mais ou menos no nível de 50, 60 decibéis. Tá? Avião, 140 decibéis, que é uma coisa absurda, nem podemos chegar perto. Caminhão passando, mesma coisa. Um ambiente muito barulhento da rua, chega a uns 70. Um som alto de um fone de ouvido, que hoje em dia é outro problema de saúde pública, né? Que muitos adolescentes usando fones com intensidade sonora inadequada, né? Isso vai lesando o ouvido interno progressivamente. E uma criança que começa isso com uns 12, 13 anos, 10 anos, chegando com 30, 40 anos, já está provavelmente com uma perda auditiva já declarada, né? Assim, em algumas frequências, principalmente agudas, né? Então, a perda profunda, por exemplo, acima de 80, 90 decibéis. Entendi. Tá? Aí a pessoa não escuta nada e seria candidato ao implante coclear. Tá? Até perda moderada, severa, ele consegue usar um aparelho. Depois disso, tem outra coisa, não é só o nível de perda, e também o quanto ele entende. Às vezes o paciente tem um nível de audição ali, mais ou menos em 60 decibéis, 70 decibéis, mas ele tem uma discriminação vocal, ou seja, o entendimento do que é falado, muito baixo. E bota o aparelho e só distorce. Entendi. Entendeu? Então também ele acaba sendo um candidato a implante coclear. Tá? E quais seriam os exames que a gente usa para fazer esse diagnóstico? É a audiometria, que é o nosso dia a dia, né? Tá? A audiometria é fundamental para fechar o diagnóstico. Agora vamos falar de uma criança, porque a audiometria depende da resposta da pessoa. Então, uma criança que não fala, a gente vai ter que lançar mão de outro exame, que são os exames eletrofisiológicos, conhecidos como BERA, automissão acústica, que é o teste da orelhinha, tá? Que não depende da resposta do paciente para a gente poder ter uma ideia de como é que está o limiar auditivo desse paciente. Mas o nosso dia a dia em pessoas que falam, crianças acima de 2, 3 anos, a audiometria é o melhor exame. Tá? Numa criança recém-nascida, aí sim a gente tem que fazer esses exames que eu falei. O potencial auditivo de tronco encefálico, que é o BERA, a autoemissão acústica, que é o teste da orelhinha, são exames eletrofisiológicos que não dependem da resposta do paciente. Tá? Lembrar também da questão anatômica, né? Sim. Em alguns casos também tem que ser solicitado tomografia, ressonância. Toda a vida, né? Uhum. Em candidatos a implante coclear, é imperativo o exame de imagem para ver se ele tem a cóclea, se ele tem o nervo auditivo. Não adianta botar um implante coclear, ele não tem anatomia para isso, ele não tem ouvido interno, não tem nervo. É bem lembrado. E aí que a gente tem que ver a indicação e a indicação certa, né? Mas existe alguma coisa que é contraindicada? Não dá. Sim. Não dá para fazer. Quais seriam as contraindicações? Não ter nervo auditivo, não ter cóclea, tá? Uma cóclea ossificada. Paciente, isso, exatamente. O paciente teve meningite, por exemplo. O que acontece é que o nosso ouvido interno, ele é protegido por uma carapaça de osso, imutável, não muda, e que não deixa, e também uma barreira, que chama-se hematolabiríntica. Nada que tem de infecção por perto, alguma coisa, tem uma proteção para chegar nele. Assim como a barreira hematoencefálica, tem também a hematolabiríntica, existe uma barreira. Por algum motivo, essa barreira, se ela for rompida, então o órgão, alguma coisa, uma estrutura agressora, né, um micro-organismo ou uma toxina que conseguir ultrapassar essa barreira, ela vai causar uma inflamação. Por exemplo, meningite. Deu meningite. Essa meningite tem lugares que comunicam o líquor com o ouvido interno, via, por exemplo, aqueduto coclear. Existe microcomunicação ali, e ali pode a toxina entrar, ou até mesmo a bactéria, e causa uma inflamação. A inflamação vai gerar fibrose e vai gerar ossificação. A gente chama de labirintite ossificante. Então fica a cóclea toda ossificada e não se consegue botar o eletrodo, porque ela é oca por dentro, né? Não se consegue botar o implante coclear. Então, como ele falou, também quando você tem uma calcificação, não só problema anatômico, mas uma calcificação por uma inflamação, por exemplo, não dá para colocar, tá?
Problemas socioeconômicos. Se a pessoa não tem muita... socioeconômicos e também de, por exemplo, do ponto de vista psicológico. Então, a gente tem que ter a avaliação também de um psicólogo para ver se aquela família, daquela criança, tem condições de arcar com alguns custos do implante depois do implante colocado, tipo bateria, tipo um monte de coisa. Se eles vão ter o cuidado para isso. Então, tem todo se a família está de acordo, às vezes a mãe quer, o pai não quer, então corre o risco de a criança não usar, entendeu? A adolescente, que às vezes meio resistente, é bom ter esse suporte psicológico também, né? Porque às vezes faz todo um trabalho, toda digamos assim, um esforço para recuperar a audição desse paciente e acaba depois não usando, né? Então, também esse fator socioeconômico e também do ponto de vista psicológico também é levado em conta, né? Mas é isso. O maior fora as comorbidades que o paciente possa ter, né? Também é outra coisa, tá? Até existe a possibilidade, por exemplo, de um problema anatômico, de uma malformação da cóclea ou agenesia de nervo, de não fazer o implante coclear e fazer um implante chamado implante de tronco cerebral, onde você bota o eletrodo no forame de Lutzka, que na verdade é uma parte, um ventrículo lateral, é uma parte no quarto ventrículo, como se fosse um recesso ali, onde coloca, e está muito próximo do núcleo do nervo auditivo. Coloca ali, estimula, mas quanto mais medial é o implante, ou seja, mais perto do cérebro, pior o resultado. Mas essa cirurgia é neurocotorrino. Neurocotorrino, né? Neurocotorrino, e o resultado não é igual ao implante. Entendi. O resultado do implante é muito melhor do que o implante coclear. É muito melhor o resultado do implante coclear do que do implante de tronco cerebral. Entendi. Tá? E agora que a gente está falando da parte cirúrgica, doutor Pedro, explica para a gente, para os nossos pacientes, como que é, no jeito simplificado mesmo, como que é feito essa cirurgia? Então, primeiramente a questão anestésica, né? Anestesia geral, paciente anestesiado, entubado. Aí a gente, depois de, claro, autorizado a questão de pré-operatório, o paciente não tem comorbidade, pode ser feita a cirurgia, ele é anestesiado, entubado, e aí começam todos os preparativos ali que a gente sempre prepara. O doutorante sempre tem muito cuidado com essa parte de antisepsia, de cuidado do campo, tudo, porque como é uma prótese, né? Então tem muito risco de ter infecção depois, ou ter até biofilme alguns anos depois, então tem que ser uma cirurgia extremamente limpa. Então tem todo esse cuidado com a questão da antisepsia, da colocação dos campos e tudo mais. Depois, como já foi dito anteriormente, é feita uma incisão retroauricular atrás da orelha, depois até ela fica invisível quase. É feito a drilagem ali do osso da mastoide, que é o osso atrás do ouvido. Ali é o nosso acesso, onde a gente vai conseguir ter acesso às janelas do labirinto. Também, outra questão importante aqui é uma cirurgia que ela é muito perto do nervo da face. Então também tem toda a monitorização desse nervo. A gente faz uma abertura no recesso ali, que é muito perto desse nervo, para ter acesso melhor a essa janela, né? Que no caso é a janela redonda, né? Que fica também no osso labiríntico ali, mas tem a oval, é a redonda que a gente faz a introdução do implante. Depois é feita essa abertura dessa janela e é colocado o eletrodo lá dentro da cóclea, né? Então, basicamente, o primeiro passo da cirurgia é esse. Depois a gente faz toda a questão de como se fosse um pocket muscular. A gente faz como se fosse mesmo assim... Leito, né? Um pocket mesmo, um local onde a gente consegue agrupar o processador. Que fique justo. Que fique bem justo para ele não ficar sambando, né? Fica aqui atrás, isso. couro cabeludo, bem justinho. Fica embaixo do músculo, junto do osso, embaixo do músculo. E o músculo cai por cima depois. E quando é feito esse pocket, algumas empresas, né, usam fio terra também, que tem que ser também colocado. Outras não. Então depende muito da marca do aparelho. Depois é feito o fechamento por planos, também outra parte importante, para não ter deiscência, para não abrir depois, porque fica um pouquinho mais elevado aqui atrás, né? Então tem que ser fechado de uma maneira que diminua a chance de
exposição da prótese, né? E aí depois é fechado essa parte subcutânea, fechado a pele, a gente coloca uma faixa compressiva, o paciente fica geralmente 42 horas com essa faixa. Ela é uma faixa com uma atadura mesmo e esparadrapo. E depois é retirada em ambulatório mesmo, fica só com os pontos, mais uns 10 a 14 dias. Depois tira os pontos também. Em criança geralmente usa ponto absorvível para não precisar tirar no consultório. Criança muito pequena. Isso. Então, basicamente da parte cirúrgica, bem simplificado, é isso. E qual que é o tempo cirúrgico? Quanto tempo dura uma cirurgia? Então, aí depende um pouco se é bilateral, se não é. Né? Às vezes faz simultaneamente, né? Bilateral. É uma pergunta. Então, às vezes... Porque geralmente catarata a gente faz um olho e depois o outro. Então, aí pode fazer os dois. Então. A dinâmica é diferente, né? Porque a oftalmo tem essa vantagem. As cirurgias, na grande maioria, são cirurgias rápidas. Dentro da otologia, da cirurgia de ouvido, só o preparo, certo? Já é mais de meia hora, 40 minutos. Sim. Você tem que, como ele falou, a antisepsia é uma neurocirurgia. Você tem que fazer a antisepsia perfeita, tá? É uma cirurgia que todo mundo acha, uma cirurgia para um cirurgião experiente, uma cirurgia... Mas mesmo assim, é concentração total. A equipe não pode dispersar, porque uma desatenção já complica, né? Então, esse é o ponto principal, como o Pedro muito bem falou. Ela é uma cirurgia de muitos detalhes, tá? Então, desde a incisão, desde a confecção do retalho muscular, que o músculo é que vai segurar a prótese, tá? Às vezes você faz esse pocket muscular para ele ficar justinho, para não ficar sambando aqui atrás. E também, muitas vezes, quando você tem um couro cabeludo músculo muito fininho, principalmente criança, você faz um leito, pega uma broca, né? Comentou drilagem. Drilar é broquear o osso, né? Pegar uma broca, broquear, abrir esse osso, que é um osso pneumatizado, tem ar aqui dentro, né? Então a gente abre ele, normalmente pacientes candidatos a implante, eles não têm infecção no ouvido. É difícil ter. Só criança muito pequena, que às vezes tem uma otite ou outra, mas normalmente são ouvidos limpos. Então você abre ele muito rápido. Então uma cirurgia de implante coclear vai durar aí, de pele a pele, 1 hora e meia, certo? Isso bilateral, ou não? Não, une. Une. Então Você abre a pele, abre músculo, confecciona o retalho com todo cuidado, abre a mastoide, osso, bastante osso. Você vai abrir esse recesso que você trabalha milímetros do nervo da face, que dá toda a motricidade do rosto. Então, você tem que ser preciso. Delicado. Você vai abrir uma janela, que é a janela da cóclea, janela redonda, vai botar um eletrodo lá dentro e agora, hoje com técnicas bem atuais, contemporâneas, você tem que inserir, apesar do paciente ter uma perda profunda, você quer preservar o órgão. Sim. Se você botar de uma vez, você vai destruir muito o órgão. Entendi. Então, é bem lento, tá? Bem lento, bem lento, bem lento, para não machucar. Então, é uma cirurgia de detalhes, certo? Que tem que ser perfeita. Então a gente tem e toda a equipe comigo sabe disso, que a gente tem até no fechar, no fechar os músculos, tem que ser um retalho muscular muito bom depois para finalizar. Tudo é pensado nisso, tá? Como ele falou. Então acho que para um benefício, né, que a gente está buscando. E toda essa antisepsia, porque, por exemplo, fez o implante, pode levar aí, 5 anos, 6 anos, 7 anos, uma bactériazinha pode ter ficado ali, você pode ter um abscesso nessa região, entendeu? Então é uma coisa que, não só implante coclear, qualquer prótese que se coloque pode ter isso, né? Tá? Então a gente tem que tomar um extremo cuidado com esse tipo. E se é bilateral, a atenção tem que ser redobrada, porque o tempo é o dobro, tá? Você vai levar 3 horas para fazer essa cirurgia, mudar de lado, não contaminar, certo? Então é sempre a equipe tem que estar bem treinada. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe maravilhosa que está sempre comigo, ajudando tudo. Então, equipe de residentes, de fellows, né? E ele está agora também meu braço direito, tá? Então, a gente tem tem um entrosamento muito bom. Isso é fundamental, né, para o grupo. Sim. Entendeu? Tá? Doutor, é uma cirurgia extremamente delicada mesmo, né? Sim. E quais seriam os principais riscos? Acho que o senhor já falou pode ter um abscesso, uma infecção. Mas quais seriam os outros riscos que existem? Ele falou paralisia facial. Paralisia facial. Você às vezes está ali, você tem um recesso pequeno, um espaço pequeno, você tem que chegar no limite. E às vezes você trabalha com a broca muito perto, a broca pode esquentar o nervo.
Então, o nervo facial, a gente tem muita experiência com o nervo facial, de cirurgias de nervo facial, então a gente vive mexendo, o otologista ele vive mexendo próximo do nervo facial. Se você tem uma doença inflamatória, infecciosa, tipo um colesteatoma, o colesteatoma pode envolver o facial, deixar ele solto lá dentro. Você tem que tirar toda a doença e não magoar ele o menos possível. E no implante você vai trabalhar com o nervo normal, só que ele, às vezes, está, criança muito pequena, acaba o espaço sendo reduzido. Então você tem que chegar no limite. Isso pode aquecer um pouquinho, mas isso é uma excepcionalidade. E o paciente tem uma fraqueza no rosto temporária. Isso é menos de 1%. Tá? É uma cirurgia segura. Mas tem esses detalhes. Uma complicação que você perguntou, paralisia facial. Perfuração da membrana timpânica, levando pele lá para dentro e você formar um colesteatoma. Tá? Pode acontecer. Fístula licórica, ou seja, na hora de abrir você pode lesar uma meninge. Sai líquor. Então a cirurgia otológica é uma cirurgia muito delicada. Você trabalha perto de vasos grandes, como o bulbo da jugular, carótida interna, meninge, nervo facial, que é fundamental para uma pessoa. A pessoa com paralisia facial desfigura totalmente o rosto. Então isso é uma coisa que a gente, otologista, trabalha com isso todos os dias, certo? Com esse cuidado, tem esse cuidado, né? O implante coclear é uma das cirurgias que a gente faz, mas que a chance de acontecer uma paralisia facial no implante coclear é muito pequena, né? Com cirurgião experiente, né? Muito pequena. E normalmente, se acontecer, é temporária, melhora para o paciente ficar bem, tá? E, doutor Pedro, os cuidados pós-operatórios, o que você operou o paciente, o que você fala de cuidado para ele? Então, como a gente tem essa questão de trabalhar no labirinto, é importante, primeiramente, lembrar da alimentação, né? Evitar alimentos que possam irritar o labirinto, então café, chocolate, muito sódio, né? Um alimento muito salgado, muito condimentado. Então, isso é uma parte que tem que assim, ser evitada. Por mais que a gente não chega a mexer na membrana, nada, mas a gente também orienta a não molhar o ouvido, né? Porque, querendo ou não, a gente fecha tudo certinho, mas ainda fica uma área que pode ter uma comunicaçãozinha, então é bom também orientar a não molhar o ouvido. Isso é quanto tempo, mais ou menos? Olha, até retirar os pontos, assim, e a gente consegue ver na otoscopia, se está tudo bem, a gente já consegue liberar. Então depende de cada caso também. E os cuidados na ferida operatória, né? Evitar algum tipo de sabão ou sabonete que possa irritar, muito abrasivo, também pode dar uma dermólise, pode acabar abrindo os pontos. Então, tem algumas orientações assim de higiene mesmo da ferida operatória que são importantes também, sabe? Esses são os principais assim cuidados que tem que a gente orienta os pacientes, né? Sim. Pode ter um pouquinho de tontura também. Então, a gente tem pacientes que são muito ativos, que a gente sempre pensa, baixa um pouquinho, né? Assim, cautela nunca é demais, né? A gente sempre, não é só para ficar deitado, óbvio que não, tem que caminhar, tem tudo, mas às vezes tem pessoas que são mais sensíveis, pode dar principalmente os bilaterais. Então, com certeza esse aí vai ter um pouquinho de desequilíbrio, porque mexeu nos dois labirintos ao mesmo tempo, né? Apesar de ser a parte da audição e não do equilíbrio, mas existe uma comunicação entre eles, né? E isso pode irritar também a parte do equilíbrio. Então, esses cuidados, não bater a cabeça. Às vezes, crianças tomar cuidado, porque está com o resto da vida, prótese, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, teve uma criança minha que irritou um pouco aqui, porque estava usando capacete direto de bicicleta, tal. Acabou causando um hematomazinho aqui. Entendeu? Pode andar de bicicleta com uma criança maior, né? Tá? Então, tudo isso tem que ser exposto para os pais ou para os pacientes, né? Tá? Outra coisa que pode acontecer, e a gente, de rotina, é raro também, uma excepcionalidade, mas de rotina a gente dá as vacinas, é meningite. Existem casos nos Estados Unidos de pessoas que fizeram o implante, porque existe comunicação entre a cóclea e o espaço subaracnoídeo, né? Então, você pode ter uma meningite, tá? Mas é raríssimo, raríssimo. Então, a gente normalmente passa vacinas antes da cirurgia. Você é vacinado para vacina da meningite, pneumococo. Existe um intervalo, 6 meses antes ou não? Algum período antes. Até a gente pede para tomar vacina até autorizar com menos 2 meses aí. Sim. 2 meses já é o suficiente, tá? Veja, é um excesso de cautela. Sim. Isso é muito, 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 muito raro. Mesmo não tomando a vacina. É muito, muito raro. Mas teve um caso nos Estados Unidos e outro na Europa, tal. Então, teve esse consenso de dar a vacina antes. Mas é muito raro, tá?
acontecer. Como uma complicação grave, a gente, como protocolo, a gente preconiza a vacinação. Tá. Agora, entrando na parte de prevenção, doutor Pedro, que hábitos e cuidados você acha que ajuda a preservar a nossa audição? Eu acho que o principal é a questão de tomar cuidado com ruído alto, né? Volume muito excessivo, som de altíssima intensidade. E isso a longo prazo com certeza vai trazer alguns malefícios, assim. Então, para a questão assim, de prevenção, claro que tem algumas doenças que elas acabam também lesando a audição, mas na maioria das vezes não são tão, assim, não dá para fazer uma prevenção tão adequada. Algumas doenças até genéticas que vão acontecer e a gente não consegue fazer muita coisa em relação a isso. Mas de questão ambiental, com certeza, ruído, evitar trauma no ouvido, né? Então assim, quando for limpar o ouvido, cuidado, o ideal é não usar cotonete. Porque qualquer trauma, por menor que seja, pode lesar também. E isso no futuro pode levar a uma perda auditiva. E o principal realmente é o som, né? Então tomar cuidado com som alto, fone de ouvido. Às vezes em festas, a gente já viu alguns casos, né? Pacientes que foram para festas, ficaram muito tempo expostos a som, assim, perto da caixa de som. Muito trauma acústico. E teve uma perda mesmo importante, às vezes até praticamente severa profunda, de uma hora para outra, por conta desse trauma excessivo, algumas horas ali, o corpo não consegue mais fazer a proteção natural que a gente tem contra o ruído intenso, o músculo fadiga, que faz essa proteção, e aí começa a causar dano, inflamação, pode levar até a uma surdez mesmo. Uma vida desregrada também, né, por exemplo? Sim, também. Com glicemia, pressão. Questão metabólica é importante também. Afeta também? Afeta. Totalmente. Uhum. O principal combustível do labirinto é a glicose. Então, se você tem um distúrbio metabólico glicídico, por exemplo, um pré-diabetes, um diabetes declarado, uma hipertensão, uma doença autoimune, a pessoa não tem uma boa alimentação, não dorme direito, tudo isso vai influenciar no órgão sensorial. O ouvido é muito sensível. Então, às vezes, a primeira repercussão é uma tontura, é um zumbido, e aí eu começo, né? Aí vai. Então, tudo na nossa é multifatorial, não tem aquela coisa somente isso. É o resultado de um cuidado que a pessoa tem que ter com a própria saúde, fazer exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, né? É difícil fazer isso tudo correto. Nós médicos mesmo não dormimos bem, certo? A gente dorme tarde, acorda cedo, mas isso tudo vai fazendo com que essa degeneração gradual que vai haver com a idade acabe se antecipando. Então, se você tem uma dislipidemia, se você tem uma tendência à trombose, se você é muito estressado, vasoespasmo, que a artéria labiríntica é um fio de cabelo. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Às vezes está fora do nosso alcance porque a gente vive estressado, a gente vive num ambiente estressante, todos nós, né? Então a gente pega muitas vezes pacientes com, vocês não sei se já ouviram falar, com surdez súbita. Veio de repente, meu ouvido apagou. Me deu um zumbido, foi ver. E às vezes perdas profundas e irrecuperáveis. Aí tem que investigar se não é um tumor por trás ou se realmente foi uma virose, foi um espasmo. Tá? Quanto mais profunda a perda, pior para recuperar. E hoje em dia, além dos implantes cocleares, a gente tem uma entidade chamada SSD, Single Side Deafness, que é surdez profunda unilateral, a outra normal e a outra profunda. Antigamente, tem um outro ouvido, tá bom, mas hoje em dia, com a exigência auditiva que a gente tem, qual é a principal dificuldade desse paciente? Ele acaba perdendo a inteligibilidade de fala em ambientes ruidosos, ou seja, em ambiente muito barulhento, ele fica perdido, porque ele perdeu um órgão sensorial, só tem um. E esses dois órgãos, quando funcionam de uma maneira normal, eles vão informar o cérebro, e o cérebro vai fazer um denominador comum e vai dizer assim, esse som eu não quero ouvir, aquele eu quero ouvir. Então a pessoa consegue ficar antenada no ambiente barulhento. Quando ele perde um ouvido, ele não consegue. Então, na nossa vida cotidiana moderna, que precisa muito da audição, da visão também, mas vamos falar especificamente da audição, a gente consegue reabilitar esse paciente. Tá? Com próteses implantáveis de condução óssea, o nosso hospital é um dos lugares que mais faz esse tipo de cirurgia.
tá? Que não é um implante coclear, mas é uma prótese de condução óssea, que acaba, por exemplo, nesses casos que pede adução de uma maneira profunda, você vai jogar a informação daqui para o outro ouvido. Então, hoje em dia, a tecnologia está crescendo tanto que a gente praticamente hoje, a gente consegue reabilitar qualquer tipo de perda auditiva. Tá? Claro que tem umas que vão ser impossíveis, tudo bem, mas a grande maioria delas a gente consegue reabilitar. Isso é muito bom, melhora muito a qualidade de vida. Então, a dúvida é, será que eu boto um implante? Será que eu boto uma prótese de condução óssea? Nesses casos unilaterais, né? O implante coclear também é uma solução muito boa, principalmente se o paciente tem um zumbido incapacitante. Às vezes, essas perdas profundas súbitas, a pessoa fica com sequela, um zumbido que ele não consegue dormir, não consegue trabalhar. Aí o implante coclear ajuda muito nesses casos unilaterais. Interessante, entendeu? interessante. Então a gente vive, o nosso dia a dia é isso. É pensando no que é reabilitar. Entendeu? Ele, toda a equipe, pensando, esse aqui eu acho que é melhor isso. E às vezes a decisão não é fácil. Conversando muito com a fono, conversando muito com o paciente, a gente chega num resultado que seja bom para o paciente. Não, ótimo. Tá. Doutor Andy, a gente sabe da atuação do senhor como uma referência na área de otorrino, mas o senhor também é professor. E o senhor ministra curso, né? Fala um pouco desse curso para a gente. Sim. Esse curso é um curso muito procurado, porque pela possibilidade de você poder treinar assim, da maneira mais próximo da realidade possível, você peças frescas, onde você pode fazer a cirurgia, por exemplo, do implante coclear, musculatura, osso, botar lá dentro o eletrodo, né? Então, a gente vamos para fizemos a nossa 5ª edição, realizamos, né? Sempre onde que a gente divide o curso, são 3 dias de curso. Primeiro dia no Hospital SEMA, tá? Onde a gente faz cirurgias ao vivo, um implante coclear e uma cirurgia de prótese de condução óssea, de manhã. À tarde, um curso teórico explicando como se faz a cirurgia, mostrando aquela anatomia específica para facilitar a vida do cirurgião, mostrando muito de imagem também, que a gente trabalha muito com imagem, apesar de ser otorrino. Eu, desde a residência, sempre fui aficionado por entender tomografia e ressonância magnética, tanto que minha tese de mestrado e doutorado foi em tomografia e ressonância de uma outra doença chamada otosclerose. Então, eu acho importantíssimo para a gente dar o diagnóstico e planejar o nosso tratamento. Então, tudo isso é explicado no curso. E nos outros 2 dias, a gente tem um instituto parceiro, o Instituto DAC, onde a gente promove as dissecções, onde realmente o participante, que normalmente é ontologista, acostumado a operar o ouvido, acostumado a fazer implante, que vai lá pegar um pouco do nosso know-how para poder complementar a formação dele, né? Então é muito interessante pelo fato de eles conhecerem o hospital, gostarem muito do hospital e também do Instituto DAC, que é muito bem montado e a gente se sente muito à vontade, né, em secar ali, em trabalhar, em ministrar aulas, porque é um ambiente propício para isso, né? Então é um curso que, desde a primeira edição, foi um sucesso, né? Eu tenho a agradecer muito ao hospital por isso, pela possibilidade, né, e pela confiança. Também toda a equipe, né, marketing, Danilo sempre presente, né, a equipe toda de marketing, a diretoria, a farmácia do hospital, a engenharia clínica, que ajudou muito a gente também, a enfermagem. Então, todo o meu staff, residentes e secretárias, é um time, né? Um time para fazer com que o resultado seja um resultado bom. Eu acho que a gente está bem feliz com o resultado do curso, sabe? Toda a equipe aprende, a equipe está lá vendo experiências trocadas ali naquele momento, naqueles 3 dias intensos, né? Então, são 3 dias muito intensos. Para quem gosta, é uma diversão. E quem vai participar de um curso desse, ali fica muito à vontade, né? Então, ele sempre me ajuda desde o primeiro curso. Então, é muito gratificante isso. Acho que foi muito legal ter essa possibilidade de fazer esse curso, mostrar o nosso hospital, mostrar o nosso serviço e ainda poder contribuir na formação de várias pessoas, né? Pelo Brasil todo, tem participantes médicos do Brasil todo, desde o norte, nordeste, sul, né? Então que acaba conhecendo o nosso serviço, nosso hospital. Sim, e agora que o senhor entrou nesse assunto do hospital,
A gente sabe que esse ano o nosso hospital ele vai fazer 50 anos de excelência. E a gente sabe que o SEMA é referência nacional também na parte de tratamento de surdez e reabilitação auditiva. E o que eu queria saber, o paciente que precisa do implante coclear, ele consegue fazer todas as etapas do tratamento com a gente? Sim, consegue. Consegue, que é assim, desde o diagnóstico, que é importantíssimo, a decisão de que prótese usar e depois a ativação e os mapeamentos desse. Então a gente dá todo o suporte para o paciente, né? Todo o suporte para o paciente. Eu acho que isso, o paciente que eu tenho esse cuidado. Existem, às vezes, situações difíceis, o paciente acaba perdendo, nós estamos no Brasil, né? Às vezes o paciente acaba perdendo um convênio, que é uma tragédia para ele, do ponto de vista da saúde dele também, porque um usuário de implante, que o implante coclear é igual para ele aditivo, a cada 5 anos, a parte externa, né? A interna dura uns 30 anos, mas a interna, a cada 5 anos, 6 anos, tem que trocar. Tá? Então, se ele tem o suporte do convênio, o convênio consegue. Ele consegue, pelo convênio, ter esse... Porque são próteses caras, né? Entendi. Entendeu? E também difícil ele conseguir isso se não for pelo convênio, né? Então, sempre a gente tem esse cuidado de dar todo o suporte para esse paciente, não deixar desamparado, orientar, né? Acho que é fundamental, não é só botar o implante e tchau. Eu acho isso terrível, né? Tá? Acho isso terrível. A pessoa tem que ter o cuidado de pelo menos estar orientando o paciente dele frequentemente quando ele precisar, né? E, claro, com certeza vai ter, mas algum caso emocionante ou curioso, tanto do Dr. Pedro quanto do Dr. Andy, do paciente que recebeu um implante coclear, algum caso emocionante que marcou vocês? Isso é frequente, do implante. As pessoas se emocionam, né? As pessoas se emocionam bastante. O paciente a criança acaba tendo essas sensações que eu falei, o pai, a mãe, o médico, a fono, né? A fono é outra parte muito importante da nossa equipe. Nós temos 2 fonos que mexem com implante coclear e mais 2 ou 3 fonos que fazem os exames de Berger, que são fantásticas, tudo com mestrado, doutorado. Então, é uma equipe realmente de primeiro mundo, tá? Elas deixam a gente muito à vontade, né? As fonos que fazem audiometria também tem importantíssimo, né, para a gente. Então, é um time, né? Mas em relação a um paciente, eu teve vários pacientes mas um paciente eu nunca vou me esquecer. Faleceu até, coitado. Mas ele teve um acidente de carro, foi para Curitiba de carro. Jovem. Tragédia, né? Sim. Aí tem uma máfia do guincho aí, não sei, segundo ele falou para mim. E que eles botam um óleo na pista, o cara roda e bate. Só que nessa rodada, para chamar o guincho, sei lá, ele achou que foi isso. Ele me falou do jeito que ele está falando. Mas teve um acidente, às vezes é próprio óleo de caminhão que fica na pista, tudo bem. E bateu e ficou paraplégico. Nossa. Ele teve osteomielite, quase perdeu as 2 pernas, ficou na cadeira de roda, um guri de 28 anos, menino, 28 anos. E ele veio passar com a gente, passou com um fellow meu na época, e um fellow me chamou, ele chorando, o paciente, o pai no lado, sempre um pai muito presente. E ele chegou e falou assim: Dr. Andy, eu perdi o movimento da perna, eu tive osteomielite, eu quase perdi a perna, tudo isso eu aceitei. Mas aí tomou um aminoglicosídeo, ficou surdo. O candidato no aparelho auditivo, ele falou: mas ficar surdo eu não suporto. Chorando. Isso me chamou muita atenção. Assim, fiquei muito comovido com isso. E aí a gente fez o implante nele, coloquei o implante nos 2 lados. Ele falava ao telefone. Ele estava feliz da vida. Só que nessa osteomielite ele pegou aquelas bactérias resistentes que não sabe que ele tem que ficar tomando antibiótico a vida inteira. E ele morreu de pneumonia anos depois, né? Mas ele, no tempo que ele estava com o implante, ele ficou muito feliz, mudou a vida dele, sabe? Então isso é uma das várias. As pessoas entram em depressão porque não estão escutando. Um paciente meu que fez a bariátrica, pegou uma infecção hospitalar, tomou aminoglicosídeo, ficou totalmente surdo dos 2 lados. Ele estava em depressão profunda. O implante salvou a vida dele. Ele voltou a viver, ele voltou a trabalhar, sabe? Então é uma coisa que, se for ver, cada pessoa tem
tem uma história, né? Uma história emocionante, muito emocionante, tá? Tivemos um exemplo, não sei se vocês lembram, vocês são novos, de um ator famoso e fisiculturista, que é o Lou Ferrigno, que competia com o Schwarzenegger na época, tá? E ele é surdo. Ele fez o seriado do Incrível Hulk em 1978, tá? E ele operou colocou um implante coclear que a gente usa aqui. A gente usa os melhores implantes do mundo, nós usamos no SEMA, tá? E ele botou uma empresa parceira nossa também, que é um dos maiores do mundo. Ele, quando ativou, um cara daquele tamanho, deve ter uns 70 anos agora, ele usava aparelho e relutou muito. O cara chorando. Ele deu o depoimento dele chorando. Né? Um cara multicampeão, ator famoso, tarará. Então, vê a importância, isso me chamou muito a atenção também. Sabe? Um cara que ele não escutava, ficou muito tempo perdendo tempo com um aparelho que não estava dando certo, por receio, colocou um implante e realmente teve um resultado fantástico. Tá? Então, assim, ele operou nos Estados Unidos, né, claro. Mas os implantes que são usados lá na Europa, tudo aqui, são os mesmos que a gente usa aqui. Tá? Sim. Esses casos marcantes a gente sempre tem mesmo. Tem vários, né? Sim. Crianças também, de mães e crianças que acabam emocionando a equipe inteira, né? Então, é muito gratificante trabalhar com isso. É uma coisa que realmente nos deixa muito, muito felizes, né? De poder estar ali e ser um profissional que pode tentar oferecer isso para o paciente, né? Então, a gente tem muita sorte de poder trabalhar com isso aí. Mesma coisa, não precisa nem ser implante, né? A gente devolver uma cirurgia de catarata, por exemplo. São várias histórias, doutor, é verdade. Se for contar a história de muita catarata... Mesmo. Meu pai recentemente fez cirurgia de catarata no SEMA também. Sim. Certo? E, poxa, mudou a vida dele. Muda muito. Entendeu? Você sabe disso. Sim. Outra cirurgia que, para nós, que assim, as pessoas se emocionam e choram, é a cirurgia da autoesclerose. A autoesclerose é uma doença genética, onde há uma calcificação do estribo. A gente tira o estribo e coloca uma prótese. É uma das cirurgias que eu mais faço. Os pacientes, semanalmente, a gente tem paciente que se emociona, porque voltou a escutar. Não tem nada a ver com o implante coclear, mas ele voltou a escutar. E é uma cirurgia muito parecida com a catarata, a cirurgia da autoesclerose. Entendeu? Entendi. A catarata é como se fosse uma perda de condução do ouvido, entendeu? Sim, entendi. Entendeu? E tenho certeza que vocês têm pessoas que se emocionam muito. Muito, com catarata. muito. Fantástico, né? A gente tem paciente, às vezes, que ele me reconhece no pós-operatório só. Ele não sabe. Fala, você é japonês, nem sabia que você é japonês. Tá vendo? Isso aí, poxa, toca a gente, né? É muito emocionante. Tá certo. Pessoal, antes de continuar esse baita episódio com os doutores, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curte o episódio, compartilha, que com certeza o conteúdo aqui vai ajudar muita gente. E agora a gente vai para o nosso quadro Consultório Aberto. Então bora lá, vamos agora para o nosso quadro Consultório Aberto. Doutor, é verdade que o implante coclear devolve a audição 100%? 100% é uma taxa muito alta, né? Porque, assim, é claro que quando você não ouve nada, a criança nasce surda, o que o implante pode oferecer para uma criança pode ser considerado o máximo que pode, né? Tá? Mas o nosso ouvido, ele é tão perfeito que ainda, nosso ouvido, em pessoas normoouvintes, ele é tão perfeito, que o funcionamento pleno dele ainda é melhor do que o implante no funcionamento pleno dele, obviamente. Tá? Claro, ainda alguns pacientes com implantes têm que fazer um pouquinho, a visão pode ajudar um pouco, certo? Então, o nosso cérebro, ele se adapta, né? Entende? Ele se adapta. Claro que quando uma criança nasce surda, bota o implante, ela vai ter um rendimento, e tiver um nervo bom, um rendimento fantástico, praticamente normal. Mas o nosso ouvido ainda tem um nível de perfeição ainda superior, tá? Talvez no futuro isso mude, tá? Não tirando o resultado do implante, é fantástico, mas estou falando 100%. Sim. Então, 100% é uma coisa muito, né? Sim. Né? Tem o desenvolvimento, a função plena de um ouvido, de um ouvido zero bala, ainda chega perto, mas
eu acho que até não é muito legal, porque o 100%, né? é tão perfeito, né, nosso corpo, que talvez no futuro vão ter pessoas biônicas, né, que vão usar um aparelho para escutar melhor do que o habitual, e isso vai ter, para ficar mais inteligente, vai ter, para enxergar melhor, tá? Melhor do que o normal, estou falando, né? Mas ainda a audição normal é uma coisa fantástica. Sim. Tá? Próxima pergunta. O implante dura a vida toda ou precisa ser trocado, Dr. Pedro? Uma hora precisa ser trocado. Geralmente, assim, vamos falar que a vida útil gira em torno de 30 anos, né? Mas claro que o processador externo, ele é trocado um pouco antes, é mais fácil de ser trocado, e a tecnologia vai evoluindo muito, né? Então, às vezes, em 5 anos, ele precisa trocar o dispositivo externo. Mas o interno, geralmente, uns 30 anos. São 2 componentes. Tem o interno, que faz cirurgicamente, um mês depois o externo. E aí, como ele falou, pode ficar defasado, chega um ponto e também o circuito, como um aparelho auditivo, em média 5 anos. Legal. Uma curiosidade, a pessoa que tem um implante, o som ela escuta é normal ou é metálico? No começo é metálico, tá? Como eu falei, uma criança que nunca escutou, para ela aquilo é o normal, né? Mas um paciente que já escutou, perdeu a audição, ele sente, doutor, está meio metálico, aos poucos aquilo vai... Uma neuroadaptação. Exatamente. A plasticidade do sistema nervoso central é enorme, então ele vai acostumando e aquilo para ele fica... Até mesmo em cirurgias de estapedectomia, que a gente bota a prótese no vestríbulo, que eu falei, mas doutor, tá meio ainda esquisito. Eu falei, calma que o teu cérebro vai acostumar. Aí daqui a pouco a pessoa tá, entendeu? Pode entrar na piscina? Pode. Hoje nós temos protetores, os aquas da vida, que bom, se eu entrar no mar, por exemplo, é meio complicado, entendeu? Mesmo com protetor, porque você pode perder, vem uma onda, tirar, né? Certo? Então, mas tem dispositivos de proteção, capas plásticas que o paciente pode ficar numa piscina, tendo uma aula de hidroginástica, por exemplo, protegido. Tá? Agora, claro, o cara vai mergulhar, quer mergulhar no ar, quer nadar no mar. Eu acho que você corre o risco de perder o aparelho, só por isso. Entendi. Tá? Próxima pergunta. Quanto tempo leva para a pessoa se adaptar ao implante? É bem, assim, pessoal, né? Depende muito primeiro do paciente, mas também, às vezes, até da vontade, né? Da paciente de querer aprender, de querer se dedicar. A maioria, eles são muito dedicados, né? Uhum. Mas depende muito de cada um. Claro que um paciente que já tinha uma audição prévia, ele já tem uma facilidade maior. Uma criança, às vezes, também, por ser um pouco mais, na questão, ter um pouco mais de neuroplasticidade, então também pode ser que tenha um resultado um pouco mais rápido, mas é muito individual. Muito individual. Normalmente, porque assim, tem uma fonoterapia depois, o paciente tem que fazer. E também tem um treino em casa, né? Não adianta você botar o implante numa criança e não ter estímulo para essa criança. A criança fica sem ninguém, quietinha. Se tem em casa, irmãos e tudo mais, isso tudo é um estímulo. E tem a fono específica para isso. Então, em média, para ter o resultado pleno, como ele falou, vai depender de uma pessoa para outra, mas de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Tá bom? Tá certo. Tá? Tem que carregar o implante? O implante... Ele tem. Tem? Tem que carregar. Uhum. É o processador, né, externo. Sim. Aí tem que trocar a bateria, às vezes a bateria tem vida útil, né? É parecido com o celular, né? O celular também tem a bateria, com o tempo ela vai ficando mais fraca. Daqui a pouco tempo, nós vamos ter os implantes totalmente implantáveis, que não fica nada para fora. Aí vai ser uma maravilha. Mas ainda tem algumas coisas que dificultam um pouco. Microfone, porque acaba podendo escutar o movimento, porque vai ser interno, o movimento do próprio... mexe a cabeça, o músculo contrai, faz um barulhinho, né? Deglutição, né? Deglutição, respiração. E também a bateria. Mas isso já está sendo estudado por todas as empresas que trabalham com isso. E acredito que dentro em breve vamos ter o implante totalmente implantável, que seria uma maravilha e uma liberdade para o paciente, né? Entendeu? Poxa, você não tem nada fora, está tudo dentro. Mas ainda não temos, está tudo em fase de pesquisa, né? Tá? Mas eu acho que não demora muito, não. Legal, muito bom. Pessoal, agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade. O implante coclear é igual um aparelho auditivo?
Não, é mito. Não é igual. Eles são, assim, tanto da parte funcional é bem diferente, como da parte, assim, a parte de construção. São coisas completamente diferentes. Certo. Só jovens podem fazer o implante coclear? Mito. Com o aumento da idade da nossa população, os idosos também foram outro grupo que estão se beneficiando bastante com idosos que não conseguem mais usar aparelho auditivo, também podem usar. Tá? Depois do implante, não precisa mais de terapia fonoaudiológica? Mito. Isso é muito importante, fundamental. Fazer a terapia, fazer o acompanhamento. Tem que treinar. O implante coclear pode ser desligado quando a pessoa quiser? Pode. Com certeza. O implante coclear é visível e sempre fica aparente? Ele é visível e fica aparente, verdade. Fica aparente, mas até nos próprios catálogos tem várias cores que o paciente pode escolher para ficar camuflado com o cabelo. Então isso é uma coisa de menor importância. Os pacientes nem se queixam disso, não. O resultado é tão bom que isso fica muito secundário. Tá certo. Doutores, estamos finalizando o nosso episódio. Que mensagem vocês gostariam de deixar para os nossos pacientes que estão sofrendo de perda auditiva? Se o implante coclear pode ser uma solução, o que vocês querem deixar de mensagem? Eu acho assim, que nós estamos no melhor momento que já teve para perder a audição, né? Porque a gente tem... Não que perder a audição é terrível, óbvio. Mas se acontecer, tem muita, digamos assim, a gente tem muita opção hoje em dia. Tá? Claro que tem que ter um otorrino, ele tem uma otorrino, uma fono, inclusive o pediatra também, porque acaba pegando uma criança com suspeita de surdez, ele tem que encaminhar. Então, a suspeição clínica, quer dizer, a suspeita de que a pessoa não escuta ou que está perdendo a audição, é importante. Então, hoje em dia, tem desde os aparelhos auditivos que tiveram uma evolução tremenda. Antigamente, o aparelho auditivo era enorme. O implante coclear, o processador externo, vinha aqui, era desse tamanho, certo? Então, olha o que evoluiu, né? E implantes cada vez permitindo que não só o paciente escute, mas que consiga, por exemplo, uma das situações mais difíceis para o implantado é voltar a escutar som de uma maneira que um normal ouvinte escuta. Porque o som sempre tem muitas frequências, muita inversão de intensidade sonora, frequência mais grave, mais aguda, então muita variação de frequência. Então os implantes estão chegando nesse ajuste fino. Os aparelhos auditivos convencionais também estão cada vez... E outra, a interatividade. Hoje em dia no teu celular, você desliga o aparelho, aumenta ele, abafa ele, suprime som que você não quer. Isso tudo num aparelho convencional e num implante coclear. Próteses de condução óssea, aquelas que vibram o osso e a gente escuta. Então, assim, é um período muito bom e a gente, como médico, otorrino, otologista, que mexe com isso todo dia, fica muito confortável de poder oferecer isso para o paciente, né? Então, existem casos que não dá para fazer nada, infelizmente existem, mas, graças a Deus, são exceções, né? Então, a gente fica muito mais confiante, né, de poder ajudar o nosso paciente e falar, olha, tem jeito, você pode melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade auditiva, né? Né, filho? Pode... Sim, A nossa experiência. Com certeza. Acho que a prevenção também é fundamental. Começou a ver que a audição não está boa, procura um médico, procura um otorrino, faz uma audiometria. É um exame rápido, indolor, tranquilo de fazer e que pode ajudar muito, porque tudo que a gente consegue identificar, diagnosticar e tratar no início é melhor. Então, qualquer alteração de audição, zumbido, acordou assim, às vezes uma surdez súbita, como a gente falou, procurar o otorrino, fazer os exames, que isso aí pode fazer diferença. Quanto mais cedo, melhor. Legal. Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre uma tecnologia que transforma as vidas, que é o implante coclear. Quero pedir para vocês seguir o Instagram do Hospital SEMA, @SEMAHospital. O nosso hospital ele fica no bairro do Belém, zona leste de São Paulo. Mas temos 19 unidades externas
nos principais shoppings da capital e Grande São Paulo. Inauguramos recentemente a unidade do Shopping Center Norte. Inclusive eu estou lá em atendimento, estou à disposição de vocês aí, o que precisarem. A nossa central de atendimento é o 2602-8000. O Hospital SEMA está de portas abertas para cuidar da sua saúde auditiva. Muito obrigado, doutor Andy. Muito obrigado, doutor Pedro. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. E até o próximo episódio do SEMAcast.